Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Saúde e Soluções na tela da Band, também no YouTube. Sempre no início de cada edição, eu gosto de lembrá-los que todas as edições anteriores, todas as entrevistas estão à disposição, à inteira disposição no YouTube. Então, chegou lá no YouTube, digitou Saúde e Soluções, já cai direto para assistir as outras entrevistas incríveis, modestamente falando, incríveis entrevistas, como a de hoje. Estou recebendo aqui no Saúde e Soluções o Dr. Gilberto Fonseca, neurocirurgião funcional e grande torcedor do Cruzeiro. Dr. Gilberto Fonseca, prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, doutor? Prazer também, Everton, viu? Muito bom estar aqui com você. É uma verdade, né? Um grande torcedor do Cruzeiro, frequentador assíduo do Mineirão. É verdade. Mineirão ou Independência? O Independência, né? Lógico. Mas, lógico, a preferência é o Mineirão. Vamos ver se a gente consegue agora, né, estruturar lá para continuar lá. Mas eu gosto muito de futebol. Você está animado com a chegada do Ronaldo? Sim, o Ronaldo trouxe uma outra vida para o time, obviamente, né? Mas a gente está ainda preocupado porque eu conheço o Cruzeiro campeão, né? Então é difícil a gente aceitar isso aí agora, né? Em resumo, ficou mal acostumado, né, doutor? Fica mal acostumado. Então a gente tem aquela lembrança do time anterior e vê que assim, ainda falta um tanto. Família toda cruzeirense, doutor Gilberto? A maioria, sim, todo mundo é cruzeirense. Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. Cruzeirenses. Vão também ao estádio? A mais nova é casada com o meu genro atleticano. E aí começa o problema. E agora eu tô com a netinha, uma delícia. A Cora tá com 1 ano e 11 meses, uma delícia. Então, mas a netinha, filha do casal atleticano e cruzeirense. Mas ele é um atleticano que eu acho que nós vamos trazer ela pro nosso lado, porque o meu genro ele não é tão fanático assim, não, sabe? Então eu acho que nós vamos conseguir puxar ela para cá. Então, vamos ver, uma cruzeirense. Mas olha... Cora. Que lindo, o nome do Cora Coralina? Cora Coralina, isso. Que linda homenagem. E ela é uma delícia, para você ver que coisa. Que coisa linda. O vovô fica tudo... A primeira neta? Babando, a primeira neta... E eu e minha esposa ficamos loucos, né? Babando. Doutor Gilberto, o médico tem que ter muita disciplina na vida profissional e também na vida fora da profissão. Exato. Sempre com o telefone ligado, sempre muito atento, porque os pacientes estão ali, se precisam, por vezes, do serviço e tal. Mas e quando a Cora chega, a disciplina do doutor Gilberto vai para as cucuias, né? Olha, bagunça bastante. Neta pode tudo, doutor Gilberto? Pode tudo, rapaz. É inacreditável, viu? Não sei se você já é avô. Não. Você está muito novo ainda. Estou muito novo ainda. Mas você vai ver. Muda, vira de perna para cima. Não tem como, né? Mas eu já tenho idade para ser avô, viu? Tenho idade para ser avô. E minha filha, com idade já para ser mamãe, mas ela vai demorar um pouco ainda. A turma hoje está demorando um pouco mais. Está demorando um pouco mais. Doutor Gilberto, quem é o avô da Cora? Doutor, como é que foi? Iniciou na medicina? Onde? Quando? Então, isso mesmo. Meu pai era médico. De que área? Ele era fisiatra. Ele era ortopedista e depois fez a especialização nos Estados Unidos. Na época não existia reabilitação aqui no Brasil. Então ele fez a especialidade dele lá nos Estados Unidos. Eu até fui também nessa época, mas pequenininho. Sim. Então Mas chegou a morar um tempo lá? Chegamos a morar lá 2 anos. Uhum. Mas eu não consigo nem falar porque eu não lembro de nada. Não é? Mas ele trouxe essa formação dele para cá e estruturou a reabilitação. Foi um dos pioneiros no Brasil da reabilitação. Na época, fundou o Hospital Arapiara, aqui em Belo Horizonte. E eu venho nesse convívio, né, com meu pai, que adorava a medicina, e ele vivia a medicina, e a gente via isso com bastante emoção também, né, de ver a dedicação dele. E ele influenciou nós todos. Nós somos 4 irmãos, todos 4 fizemos medicina. Eu fiz neurocirurgia, tenho 2 irmãs que fizeram a mesma especialidade do meu pai, fisiatria, e um irmão que é radiologista. E casei com uma médica também, que é fisiatra também, que é também da área de reabilitação. Então, tem todo esse envolvimento. E agora minha filha é neurologista. Médica também. Médica também. O pai da minha esposa também era médico. Em Teoflotone, uma pessoa influente lá também, o Mafran Couy. E então, veio toda essa referência, né? E influenciou com toda certeza a minha formação. Aí eu fiz a Universidade de Medicina na Federal, aqui de Belo Horizonte, e durante a escola fui apaixonando pela neurocirurgia, mas o encontro maior com a neurocirurgia não foi no início da medicina, não. Por que o senhor foi apaixonando pela neurocirurgia? Por isso.
Porque é muito bonita, né, a área, o cérebro, né, e é uma coisa, assim, é um enigma, né, que a gente fica como estudante bastante interessado e curioso. E no final do meu curso, eu encontrei com uma pessoa maravilhosa que foi o Dr. Guilherme Cabral, era um professor de neurocirurgia aqui de Minas Gerais e Belo Horizonte, e passei a acompanhá-lo. Aí continuei, fiz a minha residência com ele lá no Hospital São Francisco na época. Aí depois houve a possibilidade de eu fazer neurocirurgia funcional, que é uma subespecialidade da neurocirurgia. Que eu quero até daqui a pouco que você nós vamos explique falar o que é. Aí eu fui a São Paulo, fiquei lá um ano com o professor Manuel Jacobsen, que é também uma autoridade na neuromodulação e neurocirurgia funcional. Fiquei um ano com ele lá e depois consegui uma bolsa, batalhei por uma bolsa de ensino na Alemanha. E fiquei 2 anos na Alemanha. Aprendeu a falar o alemão? Aprendi a falar o alemão. Olha que bacana. Não é fácil, não. Eu imagino que não seja mesmo. Morando lá, você tem que falar, não tem como, né? E eu ainda trabalhava lá, atendia ambulatório, então eu acabei aprendendo a falar o alemão, sim. Consigo falar ainda alguma coisa, porque tem muito tempo. Mas voltou lá depois disso? Volto sempre lá. Qual cidade da Alemanha? Eu fiquei em Freiburg, que é na divisa da Alemanha com a França e a Suíça, e fiquei em Göttingen, que é uma cidade mais ou menos no centro da Alemanha. Na época, ainda era Alemanha Ocidental, né? A Alemanha era dividida. Sim. E eu tive lá, curiosamente, e por sorte, exatamente no momento que caiu o muro de Berlim. Então eu visitei Berlim antes da queda do muro e imediatamente depois da queda do muro. Foi uma experiência fantástica. Enriquecedora, acima de tudo. Enriquecedora, com toda certeza. E, além, então, da especialidade, da formação na neurocirurgia, eu tive essa oportunidade de vivenciar a cultura alemã, que não é fácil, né? Para nós... É bem diferente. É diferente, eles são eles são muito... Metódicos. São sim. O que é a razão, eu acho, né? Porque a Alemanha passou por 2 guerras que desabou o país e hoje eles continuam ainda, né, com força, né, política e social. O que você trouxe de mais positivo da Alemanha, principalmente essa questão? Obviamente que na questão da profissão, seguramente muita coisa. Isso. Mas, em geral, da questão da cultura, o que mais você absorveu? Eu acho que realmente o mais importante foi essa questão cultural, né? De vivenciar o dia a dia com eles lá, de ver a retidão que eles têm, né? na conduta das coisas públicas. É impressionante. Eles têm uma fiscalização da população inteira. Ninguém faz nada errado, não é porque o vizinho toma conta do outro. Então, existe essa questão de social em prol de de um benefício de todos. Acredito, tenho certeza também que isso tem... Aí uma outra conversa, tem outros envolvimentos também, porque eles perderam 2 guerras, então eles tiveram que adaptar também ao sistema novo, né? E por isso eles tiveram que ser receptivos a essa conduta mais, vamos dizer assim, né? Adequada com o resto do mundo, né? Tem um amigo que jogou futebol lá, que é o Lincoln, jogou no Atlético, no Palmeiras e tal, jogou lá no Schalke 04, ele me falou, Everton, se você, enquanto na Alemanha, se eu marcava um compromisso na casa de alguém às 8, eu necessariamente precisava chegar às 8. É verdade. Eles não admitiam atrasos e tal. E eu achei muito interessante, porque além disso ele falou muito sobre essa disciplina, dos métodos, dos processos rigorosos que o país adota, e por isso as coisas funcionam bem, né, doutor Gilberto? Funcionam bem. E é isso. Lá a gente marcava compromisso, tinha que chegar na hora. E a gente, como brasileiro, às vezes, né, na primeira vez eu atrasei para nunca mais, porque o pessoal fecha a cara e já chegou ali atrasado, você já perdeu metade da festa. Porque a coisa anda independente de você chegar ou não. Na questão profissional, o que de mais enriquecedor trouxe de lá? Na profissional, lógico, né? Porque é o primeiro mundo, né? Com investimentos muito maiores que os daqui. Então a gente eu tive a oportunidade de ver a medicina de ponta sendo feita lá no momento em que aqui ainda a gente estava engatinhando. Eu tive lá em 1989 e 90, né? Então já tem um tempinho atrás. Então quando eu fui para lá, lógico, aqui é um centro de referência também, mas nessa questão de evolução, especialmente nesse momento, eu pude ver coisas que realmente a gente ainda não tinha contato. E até curiosamente, aí tem um fato interessante, porque dentro da neuromodulação,
a gente faz um procedimento que é um implante de bomba de infusão. E nessa época lá, é um reservatório que você implanta no subcutâneo com um catéter jogando remédio no sistema nervoso central o tempo todo. Para tratamento, por exemplo, de dores oncológicas, outras coisas. E como estava surgindo esse tipo de procedimento lá, e era uma bomba de infusão. E eu, então, fiquei empolgado com a técnica, e quando eu estava de volta para o Brasil, eu fiz um contato com o pessoal que fabricava essa bomba, e eu trouxe na minha mala 10 bombas de infusão. Você imagina, 1990. Isso é impensável de fazer hoje em dia. Se eu chegar com uma mala com 10 bombas de infusão, eu sou preso na mesma hora. Seguramente será Seguramente está preso. Mas naquela época não existia nenhuma... Nem a fiscalização era adequada, mas não tinha regulação. Então, nós pudemos trazer essas bombas e fazer um trabalho pioneiro aqui em Minas Gerais, que em 1991 nós começamos a implantar esse tipo de aparelho, ajudando muitas pessoas. Mas ele passou a ser fabricado aqui no Brasil? Não, ela é fabricada ainda lá na Alemanha, nos Estados Unidos também. E aí hoje a gente consegue, né, assim, eles têm os representantes aqui, já se consegue normalmente aqui no Brasil, né? Mas na época não tinha. Não existia. Ô, doutor Gilberto, a gente fala de neurocirurgia funcional. Me explica o que é neurocirurgia funcional. Isso. É interessante, né? Hoje a tendência são as subespecialidades, ou seja, a neurocirurgia já é uma especialidade, mas já ficou grande demais. Nós temos que ter dentro da neurocirurgia, esse estudo diferenciado. Alguns partem para coluna, outros para tumor cerebral, para parte vascular. E essa área da neurocirurgia é uma área que é a neurocirurgia funcional, que trata dos distúrbios que vão implicar na função do paciente. Então, por exemplo, os distúrbios de movimento que impactam, né, na função da pessoa, a dor crônica que levam à incapacidade, essas patologias levam a uma incapacidade funcional. E a gente tenta, com procedimentos neurocirúrgicos, diminuir essa incapacidade em conjunto com a reabilitação. E aí foi um casamento perfeito. Porque a minha esposa é fisiatra da parte de reabilitação. Trabalha junto, não? E a gente trabalha junto. Olha só. Nós temos trabalhamos no consultório, ela tem uma clínica de reabilitação e a gente troca muita figurinha, como diz, né? E tem 2 irmãs fisiatras que trabalham lá também, então a gente tem todo esse envolvimento. Porque o resultado do trabalho dela depende muito do que o senhor está fazendo no cuidado Exatamente com o cérebro. Isso. E o contrário, né? Nada do que eu faço vai valer se não tiver uma reabilitação adequada. Porque todos esses procedimentos sozinhos, eles não vão resolver nada. A pessoa tem que, primeiro, ela tem que estar consciente, orientada, com a expectativa certa, mas ela tem que querer fazer. E aí a reabilitação é fundamental. É uma atividade física, é a fisioterapia, é estimular, né, técnicas para a pessoa ficar cada vez melhor, né? Então, é um trabalho que eu digo conjunto, multidisciplinar até. É o fisiatra, é o neurocirurgião, é o neurologista, é o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Todos têm que estar integrados para que o paciente tenha a melhor resposta. E hoje, a gente fala aqui, e eu faço questão sempre de... Esse primeiro bloco a gente faz uma introdução, entra num assunto, normalmente entra na área de atuação do médico e tal, e com o passar dos próximos blocos a gente vai entrando nas soluções. Certo. Mas hoje a tecnologia, e aí a gente assistindo daqui, né, o trabalho de vocês médicos, a tecnologia hoje contribui de forma muito efetiva com o trabalho de vocês, principalmente nesse trabalho tão minucioso que lida com o cérebro do paciente. Exatamente. Né, doutor Gilberto? Olha, quando eu comecei a fazer neurocirurgia e ver hoje como está, é assim um avanço absurdo. Um avanço absurdo. A gente não existia tomografia quando eu comecei a fazer neurocirurgia. Como é que identificavam os problemas naquela época? Era uma coisa louca. A gente tentava com raio-x e tentar de alguma forma contrastar o crânio para que a gente conseguisse ter a ideia de onde pudesse estar o problema.
Então a gente às vezes fazia uma punção lombar, que é colocar uma agulha na coluna, injetar ar no espaço para o ar subir para o crânio, fazer uma radiografia para a gente ver a posição do ar. Isso na década de 80 era assim? Isso ainda na década de 80 era assim. E aí logo depois veio a tomografia, que já ajudou muito, e aí numa sequência veio a ressonância magnética, que a coisa mudou radicalmente, né? Hoje a gente vê o crânio totalmente por dentro, sem precisar nem de mexer na pessoa. Só com a ressonância? Só com a ressonância magnética, não é? E aí a ressonância magnética também, com os avanços, começou a mostrar as vias dentro do cérebro. E aí facilitou mais para a gente ainda esses implantes que a gente usa, porque depende dessas vias para que a gente consiga a melhor resposta. Onde nós vamos chegar, doutor Gilberto? Olha... Qual a expectativa da sua classe pelos próximos anos com esse apoio da tecnologia? Eu acho que com esse apoio da tecnologia, difícil até te falar onde que vai parar, mas com certeza vai passar pela inteligência artificial, né, que já está dominando grande parte das áreas médicas, e a gente vai ter que nos adaptar a essa situação, né? E vai nos auxiliar muito, porque, por exemplo, essas informações, todas em conjunto, é quase que humanamente impossível a gente tê-las numa única pessoa. A integração do sistema nervoso central com as outras áreas da medicina e da tecnologia. Então, isso eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar muito, não é? Com essa inteligência emocional, que a IA artificial não tem, em associação com a inteligência artificial, acho que aí nós vamos longe. Né? Porque a expectativa, eu imagino que sejam as melhores possíveis, que se nós pegarmos aí da década de 80 para cá, o avanço que já tivemos, e a tecnologia de um ano para outro, em 365 dias, há uma evolução absurda nos processos, e aí praticamente em todas as áreas, né? E eu imagino que na medicina, a cada novo dia, doutor Gilberto, acorda e precisa estar antenado com tudo, né? É verdade, a gente não para de estudar nunca, né? Sempre em reuniões, preocupado com a literatura, o que está sendo publicado novo, participando dos congressos, né? Mas e a sua lida com a tecnologia digital? Isso. Gosta? Eu gosto nossa, gosto muito, a gente usa muito. Porque facilita também, facilita, né, demais. Gilberto? E eu participei desse avanço, né? Então, lógico que os jovens hoje, a turminha que já começou com o celular na mão, é outro universo. Então, eu sou da época ainda que era do telefone, que nem existia celular, né? A gente fala antes era o BIP, né? Não sei se você sabe disso. Opa, claro que eu lembro do BIP. As mensagens chegavam digitadas, né? Antes não tinha nem a digital. Não tinha. Tocava, você tinha que comunicar com a central. E muitas das vezes aquilo não acontecia. Fala de fax hoje. Para minha filha de 19 anos, ela, nossa, pai, que coisa careta. E não está muito longe. Não. Então a gente tem que ir acompanhando, obviamente, né? E, por exemplo, nessa área nossa, então, uma coisa absurda, porque assim, para você ter uma ideia, um trabalho científico, quando eu era estudante de medicina, eu tinha que ir até a biblioteca, tinha uma pessoa lá que eu contactava ela para falar o que eu precisava, ela entrava no sistema, pedia o trabalho, que às vezes chegava com 15 dias, para a gente começar a analisar o trabalho. Hoje você dá um clique no computador, o mundo se abre diante dos olhos. Você está com o trabalho na sua mão. Doutor Gilberto, deixa eu chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco eu quero entrar em algumas questões, como doença de Parkinson, as psiquiátricas, as dores e como a neuromodulação pode auxiliar no tratamento. E a gente vai falar muito disso no próximo bloco. Já peço para que você fique por aí, não saia daí. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, com esse papo leve, tá gostoso. Doutor Gilberto Fonseca, neurocirurgião funcional, meu convidado de hoje aqui no Saúde e Soluções. Mas, é rapidinho, a gente já volta. Até já. E a gente está de volta, conforme prometido, disse que seria rápido o intervalo e cumpri a promessa, doutor Gilberto Fonseca, neurocirurgião funcional, é meu convidado. A gente, no primeiro bloco, conheceu um pouco da história do doutor Gilberto, agora eu quero conhecer as doenças que o doutor Gilberto, os problemas que ele lida no dia a dia. Quem procura o doutor Gilberto está sentindo o que exatamente? Isso. Olha,
quem procura um neurocirurgião funcional, ou ele já foi indicado por outro colega que conhece, né, a especialidade, tem a preocupação com o paciente, ou por pacientes que já me conhecem e referenciam, né? Mas o que a gente trata especificamente é dor crônica, que é aquela dor que, apesar de ter sido resolvida a causa inicial dela, a pessoa continua com dor, ou que, pela incapacidade de resolver o problema, ele vai ter uma dor levando a sofrimento. Então, esse paciente acaba que, por sofrimento crônico, ele vai procurando médicos de diversas especialidades e a gente lida melhor com esse tipo de paciente até por essa questão da multidisciplinaridade, que a reabilitação ajuda, a gente ajuda, fisioterapia, terapias que vão ajudar o paciente a melhorar a dinâmica dele. Então, dor é a pior situação. Então, mas a dor em qualquer parte do corpo, tem dor crônica no joelho, tem dor crônica na panturrilha, tem dor crônica no braço. Na verdade, tem áreas do corpo que tem mais propensão a ter problema. Você falou do joelho. O joelho é um problema, né? A maioria das pessoas, depois de uma idade, começa a ter uma dor ou outra articular. E alguns têm que ser operados do joelho. E alguns desses que são operados continuam com dor. Aí entra o doutor Gilberto. Que é a neuromodulação? Que é a neuromodulação. Quer dizer, não sou só eu, obviamente, é uma equipe. Mas aí a neurocirurgia funcional atua. Outra patologia que com frequência nos colocada é a lombalgia, que é a dor lombar. Ou cervicalgia, a dor na coluna, né? Nós temos uma atuação muito frequente e grande na área de dor na coluna, né? Porque, pelo mal da sociedade atual, muito tempo assentado, nós evoluímos de quadrúpede para bípede, né? Andando. Então, a coluna tem uma força maior e carga maior. E dor na coluna é uma frequência muito grande no ser humano, tanto que a das queixas mais frequentes é dor lombar. Dor lombar. A dor lombar, ela pode ser causada... Eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas eu vou fazer a pergunta porque eu não sei, eu sou leigo. A pessoa que está com muito problema na vida, esquentando muito a cabeça, isso pode gerar uma dor lombar? Uma noite mal dormida, um colchão de qualidade ruim, excessiva carga de peso, até na academia, tudo isso pode gerar? Boa pergunta, viu, Everton? Porque é o seguinte, na verdade, problema degenerativo da coluna, ou seja, o que é o problema degenerativo? É o envelhecimento da estrutura. Que todo mundo vai passar. Todo mundo vai ter. Então, potencial de ter um pouco de dor aqui ou ali, a maioria das pessoas, ninguém vai passar pela vida sem ter tido um pouquinho de dor. Porque eu conversei com um médico aqui recentemente que me disse que o problema é quando o sujeito não sente dor de jeito nenhum. Isso pode levar, inclusive, a... não sente dor, pode ter um problema grave, mas tem uma doença que faz com que ele não sinta dor e ele vai morrer. Então aí você falou no ponto-chave, Everton, pelo seguinte, a dor, ela é fundamental. Sem a dor, como você mesmo está colocando aqui, esse colega colocou, sem a dor o ser humano já não estava na Terra mais. A gente precisa da dor, que é um sistema de alarme, para me falar que eu estou em risco. Eu tenho um apendicite. Se eu não falar que eu tenho dor, ou se eu não estiver sentindo, eu vou morrer. Então a dor é um fator de proteção fundamental. Por ser fundamental, ela é muito intensa, ela tem que ser intensa. Ela tem que ser mais intensa do que todos os outros sentimentos. Eu sou tímido, eu não vou falar da minha dor, eu vou morrer do mesmo jeito. Então ela tem que ser mais do que tudo. Então imagina, você tem uma dor, você resolveu o problema, mas você continua com a dor e ela continua te informando como se fosse uma situação de urgência. Tem algo errado ali. Tem um negócio errado. E aí você procura, não tem, aí vira aquela confusão, porque você está sentindo, e por que ninguém está me ouvindo? Está aqui sentindo, mas às vezes é a dor que está pedindo para falar pelo reflexo que a dor tem, por essa ideia de que ela é básica do ser humano. Esse aspecto mesmo que a gente não vive sem dor, tem famílias geneticamente na Índia que tem menos receptores de dor. Essas famílias, a maioria dos indivíduos morrem até 20, 30 anos de idade, justamente por isso.
Tem um apendicite, não sabe, morre. Não sabe. Quebra a perna, continua andando e vai a lesão piorando. Então a dor tem esse propósito. Agora, por outro lado, se você tem esse sistema estimulado sem que ele esteja realmente, de fato, colocando a pessoa em risco, não adianta nada, porque o sistema nervoso central e o sistema informa que é grave. Então a pessoa fica com esse circuito 24 horas por dia. O problema emocional. Então, todo problema emocional vai piorar qualquer sensação que você tiver no corpo. Então imagina, a pessoa que tem a dor crônica, qualquer situação emocional vai piorar. E não é só emocional, física. A pessoa que tem uma dor crônica, está gripado, a dor dele vai piorar. A gente sabe disso muito, né? Às vezes a pessoa tem um ponto fraco, né, no organismo. Às vezes o sujeito tem um problema no estômago, o outro tem na coluna. Se tem qualquer estresse, é ali que vai manifestar. E a dor crônica é esse gatilho. Então é muito mais fácil a pessoa ter uma dor crônica e ser piorado pelo estresse, ou até a dor crônica levar a um estresse ou levar a um problema emocional, porque é o tempo todo informando uma situação que não está acontecendo, do que o contrário. O contrário é muito mais raro. Eu, estressado, desenvolver uma dor crônica. Pode acontecer, mas é muito mais raro. O mais comum é a pessoa ter um substrato mesmo, ele tinha uma razão para ter tido a dor, por algum motivo aquilo foi resolvido ou não tem possibilidade de tratamento, e ele continua com a sensação de que ele precisa tomar uma medida aguda para o processo. E aí que a gente vai ajudar. Da questão emocional, em uma das nossas entrevistas aqui no Saúde Soluções, eu contei que tem algo que acontece comigo que eu acho um mistério. Sempre que eu fico com um nível de estresse muito alto, mas, acima de tudo, ansiedade lá na ponta da cabeça, eu sinto um desconforto absurdo na minha perna, entre o joelho e o tornozelo. E o pé. Que eu não consigo dobrar a perna. É um negócio que eu nunca entendi. E sempre nesse mesmo ponto. Se eu fiquei ansioso, seguramente eu terei alguma coisa na minha perna. Por que isso acontece? Em minha na perna, em outro sente frio no estômago, outro sente dor no braço, outro sente dor de cabeça, outro fica ansioso, vai comer. Que loucura é essa que eu não entendo? Exatamente. Às vezes, eu não sei, pode ser que tenha ficado alguma memória de algum problema que aconteceu na infância ou em algum momento da vida que ficou registrado. Só que ele está ali, você não está bem e tudo. Vem o estresse e estimula aquela região e vai. A pessoa que tem o problema, às vezes, é no intestino, às vezes é no estômago, às vezes é articular, às vezes é uma outra. Então, o estresse ele é realmente um indutor, ou melhor, ele é um start desses problemas que já tem. E também, por outro lado, o estresse pode causar, sim, problemas. Quando crônico, né? Pessoa muito ansiosa ou que tem um estresse crônico, aí pode também trazer, porque o estresse crônico vai levar a substâncias no organismo que vão fazer aumentar a pressão ou não ter a vasodilatação correta ou a vasoconstrição, e isso cronicamente vai levar a algum problema para aquela pessoa, com certeza. Aí a gente, bom, além dos medicamentos que são usados, que a gente já conhece, a gente fala dessa neuromodulação. Todas as dores que os pacientes que procuram Dr. Gilberto e equipe, todas as dores podem ser tratadas pela neuromodulação? E como é que funciona? Boa pergunta, porque assim, normalmente para o tratamento da dor crônica a gente tem uma escada de medidas, né? Nós não começamos implantando, fazendo uma cirurgia com um implante de um eletrodo para neuromodulação numa primeira visita do paciente. A maioria dos pacientes fica bem se usar o medicamento, se tiver uma boa orientação de reabilitação, né? O conjunto de medidas, na maioria das vezes, resolve o problema ou deixa a pessoa bem tranquila com o problema que ele tem, não é? Quando isso falha, aí nós vamos para o degrau de cima, que aí começam os procedimentos, vamos dizer assim, minimamente invasivos. A gente pode ser bloqueios de dor, né? Fazer acupuntura. Tem várias técnicas que podem ser usadas para que a gente minimize o sofrimento do paciente e faça com que ele continue bem na vida diária dele. Nos casos em que, apesar de você ter feito isso tudo,
continua o paciente com sofrimento muito intenso e sem condição de tratamento, aí a gente pensa na neuromodulação, que é a aplicação de um estímulo elétrico ou químico através de dispositivos implantáveis para modificar a estrutura do sistema nervoso central ou periférico, tentando aí modular isso, essa informação excessiva Sim. que vai chegar no cérebro para informar que está doendo. Então a gente vai nessas vias e com o estímulo elétrico, a gente fazendo o estímulo elétrico continuado, às vezes, você consegue bloquear muito dessa informação que tem alguma coisa errada acontecendo. Como é que você identifica que aquele caso é um caso para neuromodulação? Isso. Através de quais exames? Isso. Então, isso é importantíssimo, porque a gente, para fazer os procedimentos, a gente tem que ter um diagnóstico, né? Não é assim, eu tenho uma dor e pronto, eu vou colocar o estímulo, mesmo que esteja com sofrimento, etc. Nós temos que identificar a causa do problema. Na maioria das vezes, por exemplo, no caso de lombalgia, que é a maior parte dos pacientes, os pacientes já foram operados, ou tem a hérnia de disco, né, que todo mundo já ouviu falar. Sim. E, aliás, que é um mito, né, porque assim, é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque impossível uma pessoa, depois de 40, 50 anos de idade, não ter uma hérnia de disco, porque é o processo degenerativo. E é comum a pessoa, eu tenho uma hérnia de disco. Eu também tenho, várias. Só que em alguns ela vai incomodar, em outros não. Depende de como ela estiver participando do contexto. Porque não é só a hérnia de disco. O disco envelhece, mas o osso envelhece, a articulação envelhece, a musculatura envelhece. Tudo isso em conjunto vai fazer o paciente ter o sofrimento, né? Então, erroneamente, nós, inclusive, da classe médica, já tivemos esse erro no passado, de acreditar muito problema hérnia de disco, né? Então, hoje a gente já sabe que não, ter hérnia de disco não significa, na maioria das vezes, nada. Depende do que o paciente estiver sentindo e aí sim ter a causa. Voltando, precisamos de um diagnóstico, não é? Então, é um paciente que tem um problema na coluna porque a gente identificou que o processo degenerativo foi tão grave que pressionou as estruturas do sistema nervoso central, periférico, e ele teve que ser operado, e apesar de ter sido operado, ele continua com a dor. Identificamos que com a cirurgia que ele fez não tem nada errado. Então ele não tem, de fato, um substrato que a gente possa tratar de uma outra maneira. Porque se, nesse caso que ele foi operado de coluna, os exames mostrarem que existe algum problema ainda, ou na cirurgia, ou de degeneração acima ou abaixo da cirurgia, ou de alguma outra forma, às vezes a abordagem tem que ser cirúrgica mesmo. Mas nos casos em que você não tem mais o substrato, esses são os preferencialmente que a gente faz a neuromodulação e que já passaram por essa escada de tratamento de rotina, né, e não tiveram benefício. Antes da neuromodulação, doutor Gilberto, fazia cirurgia aberta? Isso. A neuromodulação foi o pulo do gato, porque o que acontece? Até então, as abordagens que podiam ser feitas, tanto no sistema nervoso central quanto periférico, era como você falou, tinha que abrir e cortar. Só que, interessantemente, se você tem uma dor na perna e você cortar a perna, você continua com a dor. A dor fantasma. Era o risco de abrir, fazer a cirurgia e ainda assim não resolveu o problema. Um quadro clássico, que é a dor facial do trigêmeo, que é uma dor excruciante, no ranking das dores, é a pior dor do ser humano. Então, e os tratamentos mais modernos são de muito pouco tempo para cá. Antigamente, há muitos anos, não se conseguia fazer nada, era ver o sofrimento da pessoa. Como é que é o nome da dor? É neuralgia do trigêmeo. Por que trigêmeo? A dor facial. Porque o trigêmeo é o nervo de referência da sensibilidade do rosto. Entendi. E dói de um lado do rosto? São 3 divisões. Sim. Primeira, segunda, terceira. E normalmente dá de um lado. Pode até dar dos dois lados, é extremamente raro. Uma dor insuportável. Uma dor excruciante. Ela vem igual uma facada, igual um choque no rosto. A pessoa fica desorientada. Então, antes de ter tratamento, você imagina a aflição que dava de ver a pessoa não poder fazer nada. Com os primeiros estudos, eles viram que não é esse trigêmeo que é o danado. Então, no começo do século passado, começaram a cortar o nervo. Algumas pessoas tinham algum alívio, mas a maioria ou continuava com uma dor, às vezes até pior do que a dor que iniciou, porque fica com uma área de anestesia muito intensa, queimação muito intensa, e aí
a dificuldade de tratar ainda fica maior. A neuromodulação propiciou para a gente a possibilidade, por exemplo, de fazer injeção no trigêmeo de substância química que muda um pouco a dinâmica do nervo, sem necessariamente cortar o nervo. Que tipo de produto você injeta? O glicerol, por exemplo, é um, o álcool é outro. Mas, mais modernamente, a gente usa duas técnicas com um calor, que é a radiofrequência, ou então um balãozinho, que é aquele mesmo balão que faz para dilatar as artérias. Artéria, sim. Então, você introduz ele naquele local ali, insufla ele faz uma massagem no trigêmeo, e aí a coisa alivia, sabe? Então, é de muito pouco tempo para cá que a gente tem essa evolutivamente, né? Coisa assim de 1960 para cá que começaram a ter procedimentos mais, né, com melhor resultado. Né? Eu quero até perguntar quais os tipos de neuromodulação, né? Falou de implante cerebral, o implante medular, e tem outros também, mas eu quero tratar disso com o doutor Gilberto na volta do intervalo. A gente vai para mais um intervalo. Dentro de instantes, eu queria também tratar de uma questão que, por vezes, as pessoas assistem ou assistiram às edições anteriores, onde a gente falou também de neuromodulação. Muita gente perguntou sobre questões de doenças psiquiátricas. A neuromodulação ajudar no tratamento. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas é um intervalo, mais um rapidinho, a gente já volta. Até já. Estamos de volta com Saúde e Soluções, último bloco desta agradabilíssima, eu não vou dizer entrevista, que é um bate-papo com o Dr. Gilberto Fonseca, neurocirurgião funcional. E agora eu queria entrar na neuromodulação, nesses implantes aí. Nós temos o cerebral, o medular, quais outros, doutor Gilberto? E tem os de nervo periférico também, os de sacrais, né? E cerebrais, que eu posso chamar de DBS. Isso, o DBS. O que é DBS? O que significa isso? É uma sigla americana, o Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda. O que seria isso? É você implantar um eletrodo em determinados núcleos cerebrais para modular e visando uma resposta, por exemplo, nos distúrbios de movimento, no Parkinson, na distonia, no tremor essencial. Ele consegue modular e melhorar o paciente. Que é aquela questão de, por exemplo, nós recentemente entrevistamos outros médicos que tratamos desse assunto. Paciente que tem a doença de Parkinson, então ele treme o tempo todo. O paciente está no bloco cirúrgico, ele é acordado, e aí ele está tremendo. Então você vem com esse procedimento DBS, você coloca o eletrodo e quando você atinge o local exato, ele para de tremer. É interessantíssimo. Isso é muito interessante. É muito, parece uma mágica. Viu, Everton? É impressionante. Deve ser emocionante para a equipe que está ali fazendo a cirurgia. É para todo mundo, né, que está no bloco. A doença de Parkinson, especificamente, ela cursa principalmente com 3 sintomas motores, que é o tremor, que é o que mais incomoda quem está vendo. Às vezes não é o que incomoda mais o paciente. A rigidez, que essa incomoda demais o paciente. Eu conversei com um paciente e ele me explicou, Everton, a tremedeira não me incomoda, mas a rigidez... A rigidez é louca, que inclusive provoca dor também. Isso. Né? E a lentidão de movimentos, que é a bradicinesia. Você fica mais lento, não consegue deambular adequadamente. E aí, então, a gente faz essa cirurgia e existe um núcleo no cérebro, que é o núcleo subtalâmico, e existe outro também, que é o globo pálido interno, que quando a gente coloca eletrodo nessa região, ela é uma região pequenininha, mas aí a gente tem todo o GPS para colocar esse eletrodo lá. Tem um aparelho de estetaxia, o negócio é super... Aí é com uso de ressonância, tudo? Ressonância prévia, a gente faz uma tomografia no dia do procedimento junto com o halo estereotáxico na cabeça, leva num computador que funde as imagens, faz exatamente um GPS preciso do cérebro. Só que a gente costuma brincar que a gente é mais do que São Tomé. Que São Tomé é ver para crer. Ver para crer. Não basta ver. Porque nós vemos as imagens, o GPS, mas a hora que a gente vai colocar o eletrodo,
a gente coloca antes um eletrodo para captar o som da célula, que é o microregistro. Então, ele é da espessura de um fio de cabelo. A gente vai introduzindo no ponto onde a gente viu pelo GPS. Sim, que é onde vai entrar o eletrodo. E vai estimulando progressivamente até achar o núcleo. Porque esse núcleo tem um disparo especial. Então, é como se fosse, por exemplo, a descrição é chuva no telhado de zinco. Então, está todo mundo lá na sala de cirurgia, você está introduzindo lá, de repente começa... A célula tem som? Impressionante, parece que as células estão conversando. Inacreditável. E aí, nessa hora, não, achou petróleo, né? Tipo isso, né? E aí mapeamos o núcleo onde entra, continuamos com esse eletrodo até que esse som desapareça. Então, nós mapeamos que é naquele ponto. O som... Então, quando está funcionando, é porque o som parou? Na verdade, assim, é o som associado ao registro gráfico. Entendi. Né? Então, o registro gráfico vem numa tela de monitor e ele tem um capacitador que transmite assim som. Olha só que coisa interessante. É novidade para mim, para você que está em casa, as células emitem sons. Exatamente. Que coisa espetacular. Interessantíssimo. São bilhões de neurônios. Então, óbvio que um ou outro neurônio, naquele momento, até ele vem a falecer. Um neurônio em 10 bilhões. E ele emite um som característico. Você percebe. Interessantíssimo. Que coisa interessantíssima. É uma coisa fantástica, fantástica. E aí, nesse momento, o paciente tem que estar acordado. E aí fazendo alguma atividade? Ele tem que estar com o olho aberto. E a gente vai conversando com ele. Então, mas tem algum paciente que você faz a cirurgia enquanto ele está fazendo alguma atividade? Tem. Aí tem alguns outros procedimentos que a gente precisa até que ele faça outras atividades. Por exemplo, um tumor cerebral numa área muito próxima da área motora. Aí a gente vai operando com ele acordado e, por exemplo, ele pode fazer um movimento ou tocar um violão. Olha isso. Nós temos até isso lá na nossa equipe. Tem pessoas lá que fazem isso, é espetacular, bacana demais. Que interessante. Exatamente como essa também, que o paciente fica acordado e a gente continua. Aí, por exemplo, aí identificamos, é aquele ponto, mas nós não estamos estimulando nada ainda. O paciente continua com o problema dele lá, né? Com a lentidão, com o tremor e tudo. Aí nós vamos com o eletrodo que a gente vai colocar no paciente. Sim. Naquele mesmo lugar. E aí nós estimulamos. E tem um neurologista que fica com a gente na sala, especialista. No caso, aí é uma equipe fantástica que está com a gente. Está trabalhando com o motor funcionando, isso é incrível. É uma coisa fantástica. E esse neurologista especialista, nesse processo, nos ajuda a examinar o paciente justamente para ver quando a gente estimula se o tremor melhora, se a rigidez melhora e se a lentidão melhora. Do procedimento DBS, posso chamar assim? Pode. De fazer esse procedimento DBS, que aliás é produzido pela Boston Scientific, né? A Boston que é uma empresa espetacular. Isso, e ela produz... e aí, quando identifica a necessidade do uso, nós estamos falando no caso da doença de Parkinson, tá, pessoal? Do tremor, da rigidez e da lentidão dos movimentos. Qual o percentual de pacientes que passam pelo procedimento que se livram dos problemas? Isso. Esse núcleo específico, né, que é o núcleo subtalâmico, a vantagem dele é essa. Porque, por exemplo, tem outros núcleos no cérebro que você coloca, você só vai resolver o tremor. Outro núcleo que você pode ter alguma função no tremor e na lentidão, mas você tem menos do que nesse. Esse núcleo resolve, ou pelo menos alivia, os 3 sinais motores da doença de Parkinson, né? Lógico, exige uma seleção desses pacientes, não é qualquer paciente com doença de Parkinson. Então, não é a totalidade. Tem que estar com o problema durante um certo tempo. Tem que ter um diagnóstico correto, tem que passar por uma avaliação dessa equipe, um acompanhamento com essa equipe, com neurologistas especialistas, que identificam mais ou menos 20% dos parkinsonianos têm essa boa indicação. Aí, nesse momento, a gente põe e melhora muito os sintomas motores. Os sintomas não motores da doença de Parkinson, que também incomodam muito, a pessoa às vezes perde o olfato, tem a questão da irritabilidade, tem outros fenômenos gastrointestinais que ocorrem. Também. Diminui muito a motilidade gástrica, e isso é um desconforto grande para o paciente, que a gente não consegue melhorar com o eletrodo. O eletrodo é basicamente para os sintomas motores. Agora, ele influencia significativamente esses 3 sintomas.
o paciente, na maioria das vezes, fica muito agradecido, fica muito feliz com a resposta. E a família a família devolve o paciente muitas vezes à vida social. Pronto, exatamente isso. Isso é devolve às vezes para a profissão. Profissão, exatamente. O primeiro caso que nós fizemos aqui em Belo Horizonte de DBS foi em 2004. Fiz aqui em 2004. Esse paciente ele veio do Espírito Santo para cá, era dentista. Fizemos a cirurgia, ele voltou à profissão. Ele já tinha parado de ser dentista por causa dos movimentos. Ele voltou a exercer a profissão por alguns anos. Obviamente que a doença de Parkinson evolui. Não é um tratamento de cura, óbvio, de jeito nenhum. Mas, enquanto a pessoa tem o eletrodo, ela fica com a resposta motora melhor. A doença evolui, ela tem um curso natural que a gente não consegue interferir. Sim. Mas na qualidade de vida, enquanto ele tiver com o eletrodo funcionando, ele tem uma possibilidade de ter uma vida útil desse eletrodo? O eletrodo esse eletrodo é conectado a um gerador, que é igual um marca-passo cardíaco, que é colocado aqui na região, na maioria das vezes, da clavícula, que é subclavicular. Esse gerador tem duas modalidades. Tem um que é chamado de célula única, que a bateria toda está dentro dele. E ele tem um tempo útil mais ou menos de 5 anos. Existe um outro sistema que é um gerador que é recarregável, igual o celular que a gente coloca na tomada para recarregar. Esse tem um potencial de vida útil bem maior, 10, às vezes 15 anos. Então, às vezes, com o paciente com um gerador, ele pode resolver o problema dos sintomas motores da doença de Parkinson o resto da vida dele, útil, né? Então, realmente a tecnologia veio para nos ajudar nesse aspecto. E a Boston Scientific prestando relevante serviço para a saúde da humanidade. Doutor Gilberto, doenças psiquiátricas, crises convulsivas que têm relação com doenças psiquiátricas também, o DBS também pode ser usado? Pode. Acontece assim, né? Esse é o grande avanço da humanidade, porque a neuromodulação é você colocar esses eletrodos que eles são, como eu dizer, reversíveis. Nós não estamos provocando lesão no sistema nervoso central. Nós estamos colocando um eletrodo que vai estimular determinadas áreas que, se por algum motivo ele não está fazendo o efeito correto, você desliga ele. Então, nós não estamos lesando o sistema nervoso central. E com essa premissa, o mundo inteiro mais avançado começou, então, a investigar o cérebro com outras propostas, porque a doença de Parkinson já está estabelecido que é um ótimo recurso. O tremor essencial, que aflige algumas pessoas também, é raro, mas acontece, quando é intolerável, também é ótimo. O DBS já é aceito como uma terapia que está amplamente divulgada. Da mesma forma, a distonia, que são movimentos coreiformes, que a pessoa às vezes tem até de nascença, que essa já como se estivesse dançando? Como se estivesse dançando. É sensacional. Você põe o eletrodo num outro núcleo, que é o globo paralo interno, e a resposta é, na maioria das vezes, muito positiva. Agora, por essa situação que já é incontestável, o ser humano começou, então, a investigar outras áreas de interesse que pudesse ter um efeito com o eletrodo. As doenças psiquiátricas, né, muitas delas não têm cura e não têm tratamento mais, não é? A mesma coisa de todas, a evolução da medicina, o primeiro medicamento para tratar doenças psiquiátricas foi em 1954. Você imagina? Tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, até então não existia nada que se pudesse fazer com um paciente psiquiátrico. E nesse momento lá atrás, uma história até muito interessante, que é um português, Egas Muniz, que idealizou a lobotomia, que é tão criticada e que aconteceu, né, um preconceito muito grande, mas que se a gente analisar o contexto, naquele momento não existia nada não tinha outra que resolvesse. Saída. E eram pacientes gravíssimos. Sim. E ele conseguiu um resultado espetacular com essa técnica. Ele ganhou, inclusive, prêmio Nobel por isso. Imagina, né? E depois houve uma hipervalorização dessa técnica. Aí é uma história em que eles começaram até a fazer exageradamente a cirurgia. Você quer explicar só o que é lobotomia, por gentileza? A lobotomia se fazia uma craniotomia e desconectando as áreas da região cerebral que vão hiperestimular
o sistema límbico que está relacionado às emoções e, com isso, diminuindo esse impulso exagerado no sistema límbico. Então, consegue melhorar muito, por exemplo, a agressividade impulsiva. Não é a agressividade do paciente que é consciente, eu estou agredindo porque eu quero, né? Não é o psicopata. Uma crise. Às vezes o paciente tem um ímpeto de agressividade como se fosse uma convulsão. De repente ele pega uma coisa e machuca o outro, às vezes até pior, né? Sim. Tem casos de pessoas que até matam o outro, mas coitado, às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Então, nesse momento, aí você fazer a lobotomia é ainda hoje uma situação muito boa. Só que não precisa mais abrir o crânio e tirar uma parte do cérebro. Você pode ir com um eletrodo, exatamente na mesma DBS área, também. DBS, inclusive, e vai estimular, ao invés de você lesar, que era o preconceito anterior, Sim. você vai lá e estimula com estímulo elétrico, ou seja, não está lesando o cérebro, não está modificando a estrutura em nada, e aí você consegue controlar, por exemplo, essa agressividade. Ou se consegue também nos casos de depressão grave. Tem depressões, a gente aqui no dia a dia, né, e o ser humano, tem casos, os psiquiatras sabem disso, que apesar de tudo que se faz, não consegue nenhuma resposta. E para esses casos, às vezes, colocar esse mesmo eletrodo em determinados núcleos que vão impedir esse excesso, esse overdrive que a gente fala, esse excesso de estímulo para essas áreas, você colocando o estímulo ali e melhorando essa dinâmica, você consegue, às vezes, tirar o paciente de uma crise, ou de uma crise, não, de um quadro depressivo grave que não tem solução. Gente, mas isso é muito interessante. É muito interessante. Isso é muito interessante. E isso é um futuro agora que, assim, está nos nossos olhos. Aliás, eu quero já aproveitar, porque quando eu faço o convite aqui no ar, os médicos não podem dizer não. Aliás, podem, mas eles normalmente eles não fazem isso. Eu já quero convidar o Dr. Gilberto para a gente falar muito sobre depressão, crises convulsivas numa próxima oportunidade, porque eu acho que são assuntos que chamam muito a atenção de quem está do outro lado, porque hoje o DBS, preste atenção, um procedimento muito importante para esses casos, crises convulsivas, depressão, vamos tratar disso num programa específico. Mas já que a gente falou de novas tendências, eu queria saber exatamente sobre o uso do procedimento DBS em outras situações, e quais seriam as novas tendências para o uso do DBS. Existem trabalhos de várias áreas de estimulação do cérebro com a proposta, por exemplo, de reabilitação. O paciente que teve um AVC, tem uma hemiparesia, você estimula determinadas áreas cerebrais no intuito de melhorar a reabilitação. Uma parte do corpo dele. Para uma parte do corpo porque faltou sangue, uma isquemia cerebral. Faltou sangue, ou ao contrário, uma hemorragia, lesou determinadas estruturas importantes, e aí a pessoa fica com um distúrbio de movimento, não consegue movimentar um lado do corpo. Então existem estudos mostrando que determinadas áreas do cérebro, principalmente no cerebelo, que é esse órgão mais atrás aqui do crânio, estimulando determinados núcleos, você consegue uma reabilitação mais adequada. São procedimentos que ainda estão em linha experimental, mas que já começam a ter alguma resposta. Outra coisa interessantíssima são estímulos em determinadas áreas do cérebro, por exemplo, para tratar a obesidade mórbida. Rapaz, isso é muito interessante. Você acredita? Pois tem. E são assim, pesquisadores até do Brasil. A gente tem dois grandes pesquisadores, é um casal, o doutor Antônio de Salles e a Alessandra Gorgulho, que tem uma linha de pesquisa nessa área. O DBS para tratar a obesidade mórbida? Gente, mas que coisa interessante. Ainda está em fase experimental. Mas, algumas coisas de resultados já se conseguiu, mas ainda... Estudo, mas quanto tempo será que... não, acho que ainda não tem. Está cedo para a gente falar. Mas que a comunidade científica está avançando nessa área e em todas as outras áreas, justamente que abriu uma possibilidade ética de estimulação, porque antes, para você saber se aquele núcleo funcionava num ser vivo, você aniquilava a pessoa, né? Você tinha que fazer uma lesão naquele núcleo para saber se aquilo ali... Então a gente ficava à mercê dos estudos com animais, que não é a mesma coisa, ou estudos com pessoas que tiveram, por algum motivo, alguma lesão naquela área, e então a gente baseava nisso para estudar aquela área. Hoje, com esse eletrodo, você pode, desde que a pessoa esteja concordando, tudo da forma ética, introduzir um eletrodo em determinada área do cérebro, estimular e observar. O que acontece? Porque você retirou o eletrodo, não houve lesão nenhuma, né?
Inclusive, é uma das tendências. Você vê até o Elon Musk, né? Tem uma proposta de colocar um chip na cabeça. Exatamente. Qual que é o problema? É exatamente isso. Estimular determinadas áreas do cérebro para a pessoa com a finalidade. Aí pode ser 1000, né? Para ficar melhor. Coisa boa ou até para coisa ruim também. Lamentavelmente, né? corre-se esse risco. Né? Também é. Isso aí é igual a tudo. Doutor né? Gilberto Fonseca, uma aula, muito bom papo. O convite já está feito para voltar. A gente quer tratar mais sobre esse assunto. Eu queria aproveitar, isso não é um merchan, porque nós não temos aqui uma participação efetiva da Boston Scientific conosco, mas já parabenizar pelos relevantes serviços prestados à humanidade, né? Principalmente com a criação e esse procedimento DBS, que nós vamos tratar muito ainda aqui no programa. Agradeço mais uma vez ao doutor Gilberto Fonseca. Até uma próxima oportunidade. A você que está aí do outro lado, nosso maior, muito obrigado pela audiência. E lembro sempre que todos os programas estão disponíveis no YouTube. É só digitar Saúde e Soluções, vai assistir um por um. E a gente volta na semana que vem. Forte abraço. Tchau, pessoal.